Salve, salve, rugbeiros e rugbeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 36 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. E eu sou a Baby Futuro. E no programa de hoje você fica sabendo de tudo aquilo que rolou, lógico, no rugby brasileiro na última semana e também o que vem por aí. E claro, com entrevistas, como sempre, temos boas entrevistas. Hoje temos um papo com o Felipe Bicudo, ele que é treinador do Melina e também ali da seleção Centro-Oeste, do BR15, que começou nesse final de semana. Papo muito bom sobre rugby 15 feminino com ele, também sobre rugby 15 masculino juvenil também, claro. Esse é um papo bem interessante com o Bicudo já nessa vibe aí de BR15, mais Iaras 15 chegando também, muita coisa para conversar com ele, e lógico também sobre a viagem do Medina. A Medina fez uma viagem no mês passado aí para a África do Sul, muito importante, então vale a pena também mencionar isso. E também teremos um papo com o Mário Coelho e com o Matheus Cruz, passando a limpo a academia, os trabalhos de maio da academia a academia lá de São José dos Campos, apoiada pela prefeitura de São José e também pela SNEAR, tudo que está rolando lá, que também inclui, também está relacionado com o BR15, porque afinal de contas, juvenis e masculinos e femininos também treinam lá. Então é isso, um papo bom com o Cruz e com o Mau Mau. Baby, antes de mais nada, comecemos falando dos Cobras. Os Cobras jogaram, tivemos evento em Mogi das Cruzes nesse final de semana. Sábado tivemos Cobras recebendo o Penharol pela 12ª rodada, que na verdade para os Cobras é a penúltima rodada, tem mais a próxima rodada desse final de semana agora. Os Cobras não jogam, é rodada de folga para os Cobras, então foi o penúltimo jogo dos Cobras na competição. Uma derrota, um 15-38 para o time do Penharol. O Penharol é o atual campeão e líder da competição. O time uruguaio mostrou força. Os Cobras tiveram alguns bons momentos. Um belo try ali no fim, inclusive, do Filipinho. Bela jogada com o Altarroia, depois ele costurando a defesa do Penharol. Foi legal, levantou a torcida. E destaque também para a presença das crianças, né? Tivemos uma escola de Mogi das Cruzes visitando a gente nessa partida. Fomos à escola na quinta-feira e agora pudemos receber as crianças, fizeram a festa lá, foi super legal. E também a presença do Piquerez, jogador do Palmeiras, que é uruguaio, também estava lá prestigiando. Ele gosta de rugby, foi curtir o jogo entre time brasileiro e time uruguaio, né, baby? Mas de qualquer maneira, importante aí olhar para frente. Os Cobras tem mais um joguinho ainda no Super Rugby Américas, né? Sim, os conterrâneos assistindo os amigos. Foi bom, foi um fim de semana agitado lá. Eu não consegui estar. Estava no BR15, estava muito rugby acontecendo, né? Mas, pelo que falaram, foi muito legal mesmo. Pelo menos essa atmosfera, né, de ter criançada lá e tudo mais. E em breve teremos o último jogo, né? E vamos tentar também lotar esse estádio, fazer nossa torcida aí para ver se os Cobras acabam bem essa temporada. O jogo lá em Mogi das Cruzes nesse sábado, né? Só para confirmar, tivemos a visita da escola Professor Dermeval Arouca, lá de Mogi das Cruzes. O professor Cláudio estava Uhum. lá com a gente, ele já está dando rugby lá na escola, foi super legal, foi super solícito com a gente. O pessoal da secretaria também de educação foi super solícito, a Carol, e conseguimos levar as crianças. Tivemos ali quase. Foram cerca de 50 crianças, mais pais ali, professores, foi super legal, puderam interagir com a gente, participar lá desse evento em Mogi das Cruzes. Então, um abraço e obrigado lá para o pessoal de Mogi. E o próximo jogo dos Cobras, no dia 28 de maio, lá no estádio Nicolau Lyon, em São Paulo, capital, Casa do Nacional. Cobras contra American Raptors dos Estados Unidos, dia 28 de maio. O pessoal compareça, porque também teremos, além da Vila dos Cobras voltando, tem loja também. O pessoal da loja esteve em Mogi, volta de novo agora. Teremos também torneio universitário rolando lá, muito legal. Baby, tivemos também outras. O Cobras não é seleção, o Cobras é franquia, mas a base da seleção brasileira masculina em campo, né? Tivemos outra seleção brasileira, no caso, as Iaras, jogando lá na França. Tivemos as Iaras fechando o circuito mundial, temporada 2022-2023. Iaras jogaram em Toulouse a última etapa. Acabou tendo aí uma sequência de derrotas, 52-0 para a Austrália, 43-0 para a França, depois derrota para a Irlanda, 36-7, enfim. Tivemos uma sequência ali depois de derrota para o Canadá e o último jogo, derrota para a Polônia. Mas de qualquer maneira, né, baby? Foi um torneio para encerrar e não encerrou da melhor maneira, da maneira com que gostaria, né? Mas fecha a temporada em 11º lugar, pensando na próxima, pensando no pré-olímpico, né? O jogo contra o Canadá, especialmente, teve alguns bons momentos. Fizeram 3 tries ali, flertaram com a vitória. Como é que você vê aí esse final de temporada? Exatamente, não foi, né? Não saímos com os resultados mais positivos do mundo, mas assim, eu já estive algumas vezes nessa posição de
de estar em circuito mundial e estar lá no bottom, tu perder de grandes, né, placares, e o pessoal tem que entender que que é um processo, né? É um processo que a gente acabou de chegar no final dessa temporada, tem mais uma, tem pré-olímpico, tem PAN, tem um monte de coisa para jogar até a próxima Olimpíada, e a gente está assim, com um grupo novo, né? Tem algumas meninas ali que não jogam nem rugby há 5 anos, sabe? Então é esperar também para rugby é tempo também, né? Então tentar entender também que o nível internacional o buraco é bem mais embaixo, e a gente está lutando para chegar no melhor que a gente consegue. A gente ainda está nesse bottom aí, mas eu acredito que a gente consiga melhores resultados numa próxima temporada e até na preparação para a Olimpíada. Então, tirar os aprendizados dessa temporada e para a próxima, né? E aí teremos o pré-olímpico rolando em junho, então esse torneio, na verdade, é o penúltimo dessa temporada, porque em junho, no Uruguai, tem torneio pré-olímpico valendo vaga aí nos Jogos Olímpicos, aí sim tem uma folga e voltam no Rugby Sevens, voltam em novembro nos Jogos Pan-Americanos. E a temporada nova do Circuito Mundial começa em dezembro. As mesmas 11 seleções, mais a África do Sul promovida, 12 seleções jogarão a primeira divisão da próxima temporada. Enquanto isso, depois que passar as antes do pré-olímpico, a gente tem, na verdade, já o 15 começando, né? 15 feminino começando. As Iaras vão jogar no dia 3 de junho contra os Estados Unidos 15, Estados Unidos 15, né, a seleção de desenvolvimento dos Estados Unidos que vem para cá, Colômbia vem para cá também, teremos jogo aí a definir ainda, mas estamos negociando para jogos em São Paulo e em Cuiabá, vamos ver, em breve devemos ter o anúncio final dos locais das partidas, mas teremos esse torneio, o America's Rugby Trophy feminino rolando no Brasil, mais 2 jogos aí das Iaras em solo brasileiro, né? Tivemos o jogo ano passado em solo brasileiro contra a Colômbia, agora mais 2 jogos em solo brasileiro, muito importante para ativar o 15 feminino, de olho em julho nos jogos na Colômbia, valendo vaga no W15, a nova Liga Mundial. E uma das preparações mais importantes aí para o W15, né, baby, é o BR15. Começou esse final de semana o Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais de Rugby 15, feminino adulto e masculino M19, BR15 desenhado aí para suprir da competição para modalidades que hoje os clubes não conseguem desenvolver da melhor maneira, né? Que é o rugby juvenil, que é o rugby feminino de 15. O BR15 foi criado, foi desenhado para tapar essa lacuna e também articular o trabalho dos clubes, né? Afinal de contas, são seleções regionais, então articula o trabalho dos clubes, aproxima os clubes das federações estaduais. E tivemos a largada dessa competição, são 2 etapas de primeira fase, a primeira agora 13 de maio, a segunda etapa 3 de junho, jogos em tempo reduzido, depois semifinais no dia 24 de junho e final no dia 29 de julho, são as datas aí do BR15. No caso do feminino, 9 seleções jogando, 3 jogando o Grupo Sul com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Teve a primeira etapa rolando em Curitiba, no campo do Curitiba, o Paraná Esporte, e tem o Grupo Sudeste com 6 equipes, São Paulo Capital, São Paulo Interior, São Paulo Vale, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Centro-Oeste, que jogaram lá em Jacareí, no campo do Balneário. No caso do masculino M19, mesma coisa, Grupo Sul rolou em Curitiba também, mesmos times, e o Grupo Sudeste, esse daí na primeira etapa não teve Minas, né? Foram 5 times, rolou lá em São José dos Campos. Baby, um evento começou forte, né? Um evento importantíssimo para a confederação, tanto para o relacionamento com as federações estaduais, mas também para o fomento dessas categorias, né? E o rugby, o rugby 15 feminino começou aí, vou dar os placares rapidamente aqui o pessoal, mas no caso dos jogos no balneário, tivemos Vale 3, Centro-Oeste 22, Minas 22, São Paulo Interior 0, São Paulo Capital 8, 0 Rio de Janeiro, São Paulo Vale 14, Minas Gerais 5, Rio de Janeiro 52 e São Paulo Interior 0, São Paulo Capital 0, Centro-Oeste 17, Centro-Oeste 71, São Paulo Interior 0, São Paulo Vale 0, São Paulo Capital 12. Aliás, jogos bem importantes aí. São Paulo Capital contra São Paulo Vale, Centro-Oeste contra São Paulo Capital, Vale contra Centro-Oeste, jogos bastante importantes, são times que a gente sabe que vão brigar lá em cima. Rio de Janeiro também começou muito bem com vitórias, né? E lá no Paraná, Paraná 52-0 contra Santa Catarina, Paraná 29-0 contra o Rio Grande do Sul, e aí 1-0 Santa Catarina e 24-0 Rio Grande do Sul contra Santa Catarina. Paraná largou na frente lá. Primeiro colocado do Grupo Sul vai avançar para as semifinais, primeiro e segundo do Grupo Sudeste também, e aí o melhor entre o vice do Sul e o terceiro do Sudeste também vão para as semifinais.
Baby, você que esteve lá em Balneário, como é que começou lá? Como é que estava o nível da competição? Como é que estava o trabalho do pessoal? Alguns jogos com Scrum, com disputa também, né? Exatamente, na verdade é uma escadinha, né? A gente, como você mesmo falou, a gente vai adaptando o tempo do jogo, o Scrum, para manter tudo seguro. Então a gente, na verdade, está engatinhando, né? Subindo essa escadinha para a gente chegar no que a gente quer, que é realmente um full game, né? Com todo mundo apto a jogar com segurança, com disputa e tudo mais. Então, na verdade, é um trabalho que a gente vai fazendo até conjunto com a arbitragem, de ir controlando o jogo, de ir vendo se está seguro e encaminhando para jogar o mais full que a gente puder, né? E para desenvolver nosso 15, né? No fim do dia, é para isso que a gente quer. E como mesmo você disse, a gente precisa se juntar em região, a gente se junta, a gente vai fazendo como a gente tem que fazer, e acho que o BR15 traz essa oportunidade até de se unir como região mesmo, né? Todos os times né, a gente está um pouco afastado depois de pandemia, né? Tivemos uma diminuição grande de clubes e tal. Então, acho que o BR15 vem para juntar um pouco tudo isso e desenvolver o nosso 15, né? E acho que a gente começou bem, exatamente, indo no nível que a gente podia. Dá para fazer com disputa, a gente vai, então, falar que foi um super nível, mais alto que a gente já jogou na vida, eu não vou dizer ainda que chegamos, mas teve um bom nível e a gente teve que adaptar. Quando não estava tendo bom nível, a gente adaptou para manter seguro para todo mundo se divertir e sair inteiro. No masculino, tivemos lá no masculino M19, tivemos no Paraná Esporte Curitiba, Paraná 36-5 contra o Rio Grande do Sul, Paraná 17, Santa Catarina 0, Santa Catarina 0-0 com o Rio Grande do Sul. E já em São José dos Campos, tivemos Rio de Janeiro 7, Centro-Oeste 18, São Paulo Vale 18, São Paulo Capital 0, outro jogo bastante importante, né? Rio de Janeiro 12, São Paulo Interior 0, Centro-Oeste 5, Capital 17. Vale 41, Interior 0 e Paraná. E fechou, é isso. Esses foram os jogos lá em São José dos Campos do masculino M19. Para falar sobre tudo isso, temos agora o Felipe Bicudo conversar com a gente lá do Centro-Oeste, do Melina, conversar com a gente sobre a R15, sobre a Seleção Brasileira de Rugby 15 também, sobre o projeto do Melina. Entrevista agora para vocês. E agora é hora de falarmos do Melina, falarmos da Seleção Centro-Oeste, falarmos da Seleção Brasileira Feminina de Rugby 15, com ele, Felipe Bicudo, ele que é o treinador do Melina. Bicudo, satisfação ter você aqui no programa, cara. Muita coisa para falar, né, desse momento aí, tanto do clube, como também da Seleção Centro-Oeste, como também desses trabalhos conjuntos com a Confederação em termos de seleção, né? Com certeza. Eu acho que esse ano a gente deu um passo grande, que foi entrar junto à Confederação nesse desenvolvimento da seleção de 15, o que é crucial nesse momento para o Brasil, segundo o que constam nas notícias aí, né, que correm. E é muito legal estar fazendo parte desse processo, já visto que o rugby 15 feminino tem adquirido uma importância muito grande, né, não só no Brasil, mas para o World Rugby em si. E para nós está sendo muito gratificante poder fazer parte desse processo e estar ajudando no desenvolvimento aí dessa modalidade, que eu acho que o Brasil tem muito futuro tem muita lenha para queimar aí nessa modalidade. Bicudo, vamos então passar aí a limpo, né? Como é que tá esse trabalho do 15 feminino, então? Começando com esse momento histórico, né, que o Melina viveu. Vocês viajaram para a África do Sul, várias vitórias lá, inclusive contra clubes sul-africanos. Como é que foi essa viagem e como é que isso se encaixa também na preparação de seleção brasileira? Porque várias dessas jogadoras vão estar envolvidas também com a seleção, né? Então foi um momento de experiência importante, né? Sim, foi uma experiência muito bacana, Vitor. A gente acabou indo e no roteiro, inicialmente, a gente tinha previsto 3 partidas, mas no dia que a gente estava saindo do Brasil, eu recebi uma ligação de lá com o pessoal da seleção sul-africana nos convidando para um treino que eu estava tentando conseguir, mas não tinha certeza ainda. Aí eles acabaram nos convidando para fazer um treino com eles na nossa primeira sessão lá. A gente chegou no sábado e segunda-feira foi treinar com as Springboks Women. E assim, foi uma experiência bastante interessante. Nesse dia, o treinador delas nos convidou para fazer um jogo no dia seguinte. Então, pegou a gente meio de surpresa esse jogo. Mas sim, foi uma experiência que a gente não podia recusar, já visto que não é todo dia que você consegue uma sessão dessas e um jogo desses. E a gente acabou por jogar essa partida. Foi uma partida muito dura para nós, mas eu acho que impôs um ritmo inicial para a gente muito bom para a gente poder prosperar nas partidas seguintes. Então, como aquele jogo foi um nível muito alto, acho que as meninas meio que guardaram esse nivelamento para as próximas partidas, o que nos ajudou. E aí, nas partidas contra clubes, a gente acabou por sair bem, assim, eu acho que essa experiência inicial serviu para a gente alcançar o ritmo,
E aí depois foi muito bacana, a gente fez outras 4 partidas, ou seja, no total a gente jogou 5 jogos em 20 dias. E eu acredito que rugby é muito questão de ritmo, né? Do como você imprime o seu ritmo e do quão rápido você está jogando coletivamente. Eu acho que esses jogos serviram para que elas adquirissem esse ritmo e pudessem aplicar agora. E com certeza está servindo agora na preparação tanto para o brasileiro de 15 de seleções regionais, quanto as meninas que estiverem na seleção vão poder aproveitar desse conhecimento adquirido, desse ritmo aí, para auxiliar o Brasil nesses jogos que estão por vir. E a gente vai ter aí, falando de seleção brasileira, né? Teremos o America's Rugby Trophy feminino, que é o torneio preparatório para o qualificatório W15. Então, em junho, a gente tem 3 partidas, Brasil e Estados Unidos 15 no dia 3 de junho. Depois ainda recebemos aqui no Brasil mesmo um jogo entre Colômbia e Estados Unidos 15 no dia 7 de junho. E aí o Brasil volta a campo dia 11 de junho contra a Colômbia. O pessoal fica ligado, né? O programa está indo no ar na quarta-feira. A gente está para divulgar aí certinho o local de cada partida. Devemos ter um jogo em São Paulo e o outro em Cuiabá, o que também é muito legal. Então, essa é a expectativa. E aí, esse torneio preparatório leva lá para julho, porque em julho o Brasil enfrenta 2 vezes a Colômbia, lá na Colômbia, valendo vaga no W15, que é a Liga Mundial, que aí, se o Brasil ganhar da Colômbia, os jogos da Liga Mundial, terceira divisão, vão ser ali no mês de outubro. E, Bicudo, em termos de, né, olhando toda essa sequência que o Brasil tem, né, pela frente, você viajou com Melina. Como é que foi a viagem em termos de formação de grupo, né? A importância dessa experiência em crescimento pessoal para essas jogadoras, né? Porque várias delas vão também estar na seleção brasileira, que vai para a Colômbia, mas elas tiveram uma experiência agora no exterior, uma experiência muito valiosa. Vitor, eu acho que contribuiu bastante, sabe? Lá na África a gente sentiu o grupo muito unido, assim, porque é diferente quando você deixa teu país e você vai enfrentar desafios que a gente não conhece, não sabe exatamente o que esperar. Acaba que o grupo naturalmente se une mais, sabe? E assim, a gente não tem uma bagagem em termos de tempo de trabalho muito grande, faz só 2 anos e meio, talvez 3 anos que a gente esteja trabalhando 15. Então, eu acho que já no ano retrasado, aí, para Portugal, tinha somado bastante na aquisição dessa experiência internacional e enfrentar adversários que jogam diferente, que falam outra língua, que jogam de maneira diferente. E nessa viagem não foi diferente, sabe? Eu acho que o manejamento do jogo lá, ele precisou ser muito bem colocado para que a gente pudesse performar. Isso faz muita diferença num jogo de 15, né? Ainda mais quando a gente está trabalhando com atletas que vêm do Sevens e a gente sabe que a mecânica do jogo de Sevens é totalmente diferente do 15 na parte tática. Eu acho que isso veio a implementar no conhecimento delas e auxiliar para que elas tivessem vivido diferentes experiências no cenário do rugby 15, porque horas no jogo eu posso estar muito bem, mas 20 minutos depois eu posso estar muito mal num jogo de 15. E essa experiência é muito importante de ser vivida para que a gente saiba lidar com essas situações. Então, eu acho que essa viagem assim ajudou as atletas a adquirirem uma bagagem muito interessante por terem passado justamente por diferentes cenários, ou seja, da seleção da África do Sul, a gente acabou perdendo por 78-0, fizemos boas partidas contra outros adversários, então elas já puderam ter a experiência de como é estar atrás num jogo de 15, precisar resolver as coisas na parte defensiva, como é estar na frente, precisar segurar o jogo. Eu acho que essas experiências vão auxiliar muito na parte tática das meninas para esses jogos da Colômbia, fora toda a preparação física e técnica que vem junto, né, somada essa bagagem desses jogos, assim, mas eu acho que da nossa parte do Melina, as atletas vão estar bastante bem preparadas para enfrentar esses desafios, foi justamente a nossa ideia levando elas para lá, né? Aliás, interessante isso, né? Porque a gente tem jogadoras experimentadíssimas em rugby sevens, né? Mas o rugby 15 é outra história e ter essa experiência até da formato de competição mesmo do rugby 15, né? Que é diferente. Lógico que tanto o America's Rugby Trophy como o W15 são um tiro curto, né? Mas de qualquer maneira tem toda a questão de como lidar com a competição. Você conhece melhor do que ninguém aí, faz parte como jogadora da equipe campeoníssima lá do Curitiba e de rugby 15, e certamente também é uma bagagem legal para você trazer, né? O EK também, inclusive, fez parte disso tudo, então, treinador da seleção brasileira de rugby 15 feminino, né? A escola curitibana aí de rugby, aliada agora com essa nova escola mato-grossense de rugby. Cara, conta pra gente então um pouquinho também como é que tá o trabalho com a seleção Centro-Oeste, não? Melina é a base da seleção Centro-Oeste.
E tivemos o BR15 largando aí no Vale do Paraíba, vocês estiveram lá em Jacareí. Vitórias importantes do Centro-Oeste, né? 22-3 contra Vale, no caso do feminino, né? São no 22-3 contra o Vale. Depois tivemos uns 17-0 contra São Paulo Capital e 71-0 contra São Paulo Interior. Os 3 jogos contra times paulistas. E contra os 2 adversários que, em tese, são os mais parelhos. O Paraná também deve vir muito forte, claro, mas São Paulo Capital e São Paulo Vale são 2 potências, né? Como é que foi para você esses jogos aí? Como é que foi a preparação da equipe? Ó, foi muito bacana, Vitor. A gente aqui está tentando desenvolver um trabalho de, ao máximo possível, democratizar essas vagas com as equipes aqui da região, sabe? É muito importante que a gente inclua essas equipes junto conosco. E nessa etapa a gente acha que conseguiu fazer isso muito bem, esse novo formato do campeonato que permite que você mude as súmulas de um jogo para o outro. Eu acredito que foi muito válido, porque a gente conseguiu abranger um número maior de meninas e se a gente for colocar na conta, se não me engano, 42 meninas diferentes jogaram esses 3 jogos. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente criar uma base mais larga aqui na nossa região. Até porque, por exemplo, se a gente chegar lá para frente e tiver compromissos que casem com compromissos da seleção brasileira, a gente tiver meninas convocadas, a gente precisa que essas outras meninas que entrem no lugar estejam bem fortes. Mas desde o começo desse ano, né, com a confederação vem se falando nisso, no desenvolvimento das regiões, entraram algumas exigências até para a participação de algumas competições que as regiões estão tendo que se mexer e se fortalecer, e aqui não está sendo diferente, sabe? O ano passado a gente só entrou nesse campeonato com 2 equipes, que seria o Melina e o Goianos. Nesse ano, já nessa primeira etapa, foram meninas também do Guaicurus, que é uma equipe do Mato Grosso do Sul, o que foi muito bacana, porque foram 4 meninas do Guaicurus que acabaram entrando muito bem, se somando muito bem ao time e conseguiram fazer parte, mesmo sem ter feito nenhum treino prévio conosco. E na próxima etapa a gente ainda deve ter algumas meninas de Brasília a mais que devem entrar conosco. Então eu acho que a gente está conseguindo fomentar essa prática na região e fazer com que a galera participe mais, porque a gente precisa disso, aumentar a participação. Então, da nossa parte, é claro que as 3 vitórias na primeira etapa são importantes, mas eu acho que para nós o que foi mais importante foi essa união da região e conseguir encaixar todo mundo e fazer com que todo mundo ganhasse experiência de jogo, porque a gente precisa disso, né, Vitão? Afinal de contas, a gente tem um número pequeno de clubes e praticantes aqui. A gente precisa vencer essa barreira para que a gente consiga chegar a melhores níveis. Então, acho que da nossa parte, assim, está sendo muito bacana esse contato com as meninas dos outros clubes. E eu sinto que ela está sendo uma oportunidade para que elas se desenvolvam bastante também, o que é fundamental aí para os objetivos brasileiros para os próximos anos aí, né? Se a gente ingressar realmente nessa competição da World Rugby de 15, a gente vai precisar aumentar a base de jogadoras do país e vai precisar de um número grande de meninas com experiência. Eu acho que isso casa bastante com. Então, eu acho que para esses objetivos que estão por vir aí para a confederação é bem importante que a gente consiga fazer esse trabalho, não aqui só na região do Centro-Oeste, como em outras regiões também, incluir o maior número possível de meninas nesse processo. Legal essa articulação com os clubes, na verdade. O legal da seção Centro-Oeste, ao contrário das outras seleções, a seção de São Paulo está dividida em 3 seleções, os outros estados, cada um tem uma seleção. Centro-Oeste, vocês têm o desafio de fomentar 4 estados, né? 4 regiões, 3 estados e o Distrito Federal, né? Agora vai participar, mas legal é que conseguiram envolver Mato Grosso do Sul e Goiás juntos, né? Goiás já havia se envolvendo antes, então muito bom, até como forma de desenvolvimento, né? O BR15 tem esse caráter, de desenvolver o rugby, né? E o menino também fazendo esse papel importante, liderando aí o processo no Centro-Oeste. E aí, além de feminino, né, Bicudo, tivemos também o masculino. O masculino também teve sessão do Centro-Oeste jogando lá em São José dos Campos. Como é que foi essa montagem também da equipe masculina, né? Aí um outro momento, né? Aí um outro tipo de trabalho está sendo feito, né? O Melina entra já na Copa Brasil, na Copa Centro-Oeste, né? Quem sabe pega uma vaga na Copa do Brasil, mas já jogou começa com o ano passado jogando o Brasil Sevens, que foi importante, né? E agora dando esse passo adiante com o BR15, sendo que também articulando com atletas da região inteira. Como é que tá a questão do masculino? No juvenil no masculino a gente tinha um objetivo bem claro. Há 2 anos atrás a gente começou a conversar sobre isso, porque a gente basicamente só tinha um time juvenil formado.
Então a gente pensou, a gente precisa trabalhar muito bem em cima desses garotos para que daqui 2 ou 3 anos a gente tenha um time adulto. Já no ano passado, a gente viu a oportunidade de levar eles para o BR Sevens e eu acredito que para a experiência de jogo que eles tinham, eles representaram muito bem, acho que até surpreenderam o pessoal na competição, fizeram jogos duros contra Curitiba e outros clubes, assim, e para nós foi muito gratificante. E aí esse ano, na verdade, está culminando no resultado já do que vem sendo esse trabalho de longo prazo que a gente está tentando desenvolver. Então a gente está sentindo que esses garotos eles estão se desenvolvendo bastante bem. O que ainda falta para eles é mais rodagem de jogo mesmo, porque infelizmente aqui as distâncias nos colocam meio ilhados, então eles não têm a oportunidade de fazer tantos jogos, mas eles já estão jogando também a Copa Pequi aqui, o que está trazendo uma bagagem para esses jogadores que já estão jogando uma competição em categoria adulta, mesmo tendo idade juvenil, e eles estão conseguindo transferir essa boa bagagem que eles têm ganho aqui nas competições regionais ali pro BR de 15 juvenil, né? Então acho que isso está sendo bastante interessante e somado a isso a gente também está tentando, assim como no feminino, desenvolver os outros clubes e trazer os outros clubes para perto da gente para não se desenvolver de maneira unilateral na região. Para nós, assim, o resultado com os meninos foi muito gratificante. A gente sabe que tem pontos a melhorar e a gente vai correr atrás disso, mas isso vai vir com o tempo de prática, com planejamento bem feito. Mas eu acho que o caminho está sendo bem trilhado e a gente está conseguindo abrir uma nova frente de rugby, porque até então a gente não tinha uma equipe do estado do Mato Grosso conseguindo competir em nenhuma competição nacional de primeira divisão, por exemplo. E a nossa meta é chegar lá com eles. Então, acredito assim que não podemos esperar que isso vá acontecer num curto prazo, mas esse trabalho está sendo feito, está sendo muito legal. A resposta dos meninos é muito interessante, eles ficam muito felizes com essa experiência. Para eles ainda é uma experiência muito grande, vamos dizer assim. Muitos antes do rugby nunca nem tinham saído do estado, então viajar, conhecer outro estado e trazer essa bagagem fora da bagagem esportiva, acho que também é muito bacana e muito interessante para eles. Boa! Legal, Bicudo. Cara, ótimo papo, muito bom saber de como está aí o rugby, tanto do Melina, com o trabalho, né, em várias categorias também no Centro-Oeste. Satisfação, cara, considerações finais. Obrigado pelo convite, Vitor. Citando essas seleções regionais, eu queria agradecer a todos os clubes aqui da região Centro-Oeste que estão se empenhando para fazer as coisas acontecerem. Guaicurus, o pessoal de Brasília, Goianos, agora também está voltando a ter um time feminino no próprio Cuiabá Rugby. Também não esquecer do Parecis, que mandou meninos para seleções regionais masculinas. Então, acho que esse trabalho é de todos da região e a gente agradece muito pelo convite, pelo reconhecimento. Boa, a gente que agradece pelo trabalho sendo feito aí. Valeu. E um abraço a todos e até a próxima. Tá aí o papo com o Bicudo sobre o Centro-Oeste e agora falemos de São Paulo, porque afinal de contas temos os trabalhos da Academia São José dos Campos, apoiada pela Prefeitura de São José e também pela SNEAR, rolando e rolando diretamente relacionada com o BR15, que a gente já discutiu agora, porque as seleções aí, seleção de São Paulo Vale, né? Os jogadores também treinam na Academia de São José. Temos aqui para esse papo Maurício Coelho, ele que é o coordenador da academia, e também o Matheus Cruz, Jacareí, um dos treinadores também da academia, também participando da seleção São Paulo Vale. Mal, antes de mais nada, né? É o BR15 em maio, movimento, é um dos pontos de maior movimento aí das atividades da academia, né? Como é que está a importância desse evento para os trabalhos, para a sequência do projeto? Ô, Vitor, é isso mesmo, né? Um salve ao Vitor, ao Cruz e todo o pessoal que nos escuta. A gente entra aí na fase final do projeto, né? Os últimos 5 meses de execução. E como você comentou, essa competição, né, de seleções regionais, que é uma oportunidade, né, muito importante para não só para os atletas vivenciarem mais um evento competitivo, mas para também começar a medir, a sentir, a avaliar como vem sendo o trabalho aqui com o SNEAR, com a academia aqui do Vale. Então, majoritariamente, as equipes são formadas por atletas que treinam na academia. É óbvio que
acaba tendo a possibilidade de um ou outro atleta que não faz parte participar. É normal, nem todos os atletas têm a disponibilidade de estar participando da academia, mas algumas vezes acontece, né, em alguns clubes dos atletas se prepararem tão bem quanto aqueles que estão na academia, somente utilizando o espaço e a estrutura dos clubes. Então, para a gente foi não uma surpresa, porque a gente já havia identificado, já haviam sido realizados jogos preparatórios entre as academias nessa faixa etária, né? Colocando em campo a Academia do Vale e a Academia de São Paulo. Então, para a gente não foi uma surpresa, foi uma boa constatação de que o trabalho segue, né, no caminho, num bom caminho, que a consistência está trazendo a melhora na qualidade de jogo, não só na parte física e técnica, mas também na compreensão do jogo e na movimentação em campo. Mas deixar um pouquinho o Cruz falar, né? Tá vivendo no dia a dia e também tá colaborando na equipe técnica que trabalha com essa seleção do Vale, né? Então, é com você aí, parceiro. E aí, Cruz, Boa. como é que você está sentindo aí? Como é que foi o BR15, na verdade, né? Colocar o trabalho também dentro de campo numa competição importante nacional, mas como é que foi a importância aí do BR15? Como é que você viu a construção do torneio? E o nível do torneio? Bom, primeiro aí, dar um oi aí para todo mundo, né? Vitor, Maurício, para todos os ouvintes também. Bom, igual o Mal falou, para a gente é muito importante ter competições e ter jogos para conseguir fazer com que a equipe, com que os jogadores tenham essa vivência dentro do campo, principalmente de uma competição, porque quando você está só num ambiente de treino, um ambiente mais amistoso, não tem tantas diversidades, não tem tantos desafios que um campeonato, né, um ambiente de pressão, um momento específico de um jogo, pode ocasionar até mesmo para a evolução desses jogadores. Então, esse campeonato ele está vindo, trazendo uma oportunidade muito boa para eles poderem se desenvolver, para eles poderem jogar, para eles poderem arriscar e experimentar o que eles estão aprendendo e isso fazer parte no processo de desenvolvimento deles. E bom, a equipe saiu muito bem, foi um jogo bem consistente. Eu estou auxiliando na parte dos backs, o head coach está sendo o Lucas Garcês, junto com o Ellison também ajudando, que é o auxiliar técnico da academia. E eles responderam muito bem com o jogo. As propostas do que a gente vinha treinando, executaram as movimentações, os posicionamentos, a parte física também sobressaiu bastante durante o jogo. Então, essa competição aí promete não só auxiliar nesse processo de desenvolvimento, né, mas também motivar esses jogadores a continuar o processo, seguir disciplinado, né, porque até mesmo nesse projeto eles não são profissionais, eles não recebem para estar lá, então é sim um desafio, apesar de ter dentro do projeto auxílios para ajudar com que eles participem, mas é um tempo que eles têm que abdicar aí da vida, de estudo, enfim, de trabalhar, por exemplo, alguns, para poder se desenvolver com o rugby. Então está sendo bem positivo e a gente espera aí não só da seleção regional, mas também dos curumins e também dos campeonatos dos clubes para desenvolver esses jogadores. Boa. E aí esse contato com os clubes também, né, Cruz? Porque o BR15 ele vem para somar num calendário que, pelo menos em São Paulo, né, tem também o campeonato de 15 que deve começar em breve, né? Parte de juvenil. Então, como é que você está vendo esse ecossistema aí que está se formando de rugby juvenil, né? Vai ter campeonato de clubes, mais BR15, mais o trabalho da academia, seleção juvenil também, com um calendário para ser anunciado aí para o segundo semestre, né? Bom, eu vim falando um pouco da minha experiência também como jogador e do meu processo dentro da minha idade. Eu cresci no momento do rugby paulista e também nacional, em que tinham muitos jogos. Eu era, por exemplo, M16, eu jogava na categoria acima,
E eu tinha um ano inteiro de jogo quase todo final de semana, repleto de jogos. E da minha geração, por exemplo, e da geração próxima que vivenciou isso, hoje são a maioria dos cobras, jogadores que atuaram pelo alto rendimento ou que estão fora do Brasil. Então, e a gente perdeu isso durante os anos. E esse ano está reestruturando, né? Tem mais clubes inscritos no campeonato, parece ter uma organização interna entre os clubes para querer jogos, para querer com que os atletas joguem, e isso é rico. É rico, eu acho que esse é o processo de desenvolvimento, esse que vai trazer jogadores lá na frente. O Campeonato Paulista ele inicia agora o M19, acho que tem o jogo Jacareí e São José agora já no domingo. O M16 já iniciou, já começaram os jogos. Esse ano vai ter um campeonato M14, isso falando como no estado de São Paulo. Então, a gente vê com bons olhos, porque os jogadores eles se desenvolvem dentro do campo jogando, né? O treino ele faz parte para esse desenvolvimento, mas ele é uma parte do processo. Outra parte do processo é ele jogar, vivenciar, competir principalmente. Competição ela traz esse ar diferente e esse desafio que faz com que os jogadores tenham que se adaptar. Então, vejo com bons olhos, acho que estamos num caminho promissor e precisamos seguir nesse caminho e evoluindo e trabalhando duro. Não só os jogadores, mas também todo os clubes, comunidade, estados, consequentemente. Boa. Mal, projetando aí a sequência dos trabalhos também, né? Que a gente tem aí pela frente nos próximos meses, né? Tem mais BR15 certamente no Tchelo, né? No dia 3 de junho tem mais a segunda etapa aí, depois semifinais. O foco vai girar em torno do BR15, né? Nesse momento. Mas também a seleção brasileira deve ter calendário em breve para o segundo semestre, né? Sim, sim, Vitor, a gente tem um camp previsto, né? Os curumins vão realizar uma série de acampamentos, de competições, agora nos meses de junho e julho. Então, um deles vai ser um camp que acontece pelo projeto do SNEAR, né, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. E como você disse, acho que não só as competições externas com os curumins, mas as internas também, né, o BR15, que nessa primeira fase contempla o adulto feminino e a base masculina, mas que numa próxima etapa também desce um pouco as idades do masculino e também cobre a base feminina. Então, a gente espera ver uma competição também que mostre, né, o trabalho que está sendo realizado, as melhoras, enfim, que dentro de campo a gente possa ver os resultados desse projeto. Então, esperamos aí com boas expectativas o BR15, que se estende aí até agosto, setembro, se eu não me engano. Boa. É isso aí, pessoal. Cruz, obrigado, cara. Parabéns aí pelo trabalho. BR15 rolando, muita coisa pela frente aí. Essa parceria da Confederação, né, junto com o SNEAR, junto com a Prefeitura de São José dos Campos, para fomentar a categoria de base a partir aí do Vale, mas que tem impacto nacional. Eu agradeço aí por um pouco do espaço para falar do nosso trabalho e aí estamos juntos. Boa. Valeu, Mal. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tá aí o Bicudo, tá aí o Cruz e o Mal, grandes entrevistas. E vamos falar também um pouco de rugby de clubes, né, baby? Tivemos nesse final de semana, além do BR15, começaram os torneios de acesso à segunda divisão do rugby 15 masculino de clubes. 3 partidas pela Taça Sul, Centauros 26, o RTC 34. O único time, aliás, né, o único jogo que também valeu para o Campeonato Estadual, valeu também pelo Campeonato Gaúcho. São João Batista, lá em Santa Catarina, 18, Antico 15. E em São Paulo, pela Taça São Paulo-Paraná, Leões de Paraisópolis 13, Piracicaba 17. Grande vitória do pessoal de Piracicaba.
A primeira rodada vai terminar ainda no dia 20, com mais 2 jogos: Niterói contra Rio Rugby, clássico do Rio de Janeiro, e Carioca contra Itaguaí. Torneios, isso tudo pela Taça Rio Minas. Lembrando, Taça Sul, dos primeiros colocados enfrentam os 2 últimos do grupo A do Super 12, no caso, o grupo que tem os times de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Farrapos, Charrua, Desterro e Joaca. A Taça São Paulo-Paraná, 2 primeiros colocados enfrentam os 2 últimos do grupo B do Super 12, que tem os times de São Paulo e do Paraná, no caso, São José, Jacareí, Curitiba e Pé Vermelho. E a Taça Rio Minas enfrenta os 2 melhores da Taça Rio Minas enfrentam os 2 últimos do grupo C do Super 12, que tem os times, aí, nesse caso, nesse ano, só times de São Paulo, por enquanto, que é Poli, Pasteur, SPAC e Tornados em Indaiatuba. Importante, começando aí a segunda divisão nacional, tivemos também rolando estaduais, né? Tivemos jogo do Campeonato Paulista, Poli venceu Ilhabela, São Bento venceu Taubaté, tivemos jogo pelo Campeonato Catarinense com o Desterro vencendo Joinville, largada da Copa Nordeste, Pernambuco contra Ceará, melhor de 6 jogos entre esses duas seleções estaduais, Pernambuco levou a melhor nessa primeira rodada. O pessoal pode conferir tudo no site e também nas páginas, nas redes sociais das federações estaduais. E, baby, teremos ainda nesse final de semana, além dos 2 jogos que eu mencionei do torneio de acesso pela Taça Rio Minas, temos ainda 3 partidas completando a terceira rodada do Super 12. Desterro recebe o Charrua, Tornados em Indaiatuba recebe a Poli, SPAC recebe o Pasteur, aí os jogos que vem pela frente. E, baby, além do Super 12, ainda temos no desenvolvimento curso, né? Sim, temos curso presencial de introdução à liderança e gestão World Rugby, dia 27 e 28 de maio agora, sábado, né? De 9 às 18, domingo de 9 às 13. A gente vai ter os educadores do World Rugby, Diego Hamilton e Pedro Pinto, né? Nosso Jaú, e o trainer do World Rugby, Gabriel Senamo, o Gabó, vão estar dando esse curso de introdução à liderança. E, enfim, lá no nossa bio tem lá para inscrição, tem um investimentinho de R$100 para colaborar com as despesas, né, de coffee break, alimentação, transporte, hospedagem e tudo mais dos educadores. Mas vai ser uma super experiência bacana. Vai ser lá no TNU, lá onde é o escritório da CBRU, na Avenida das Nações Unidas, né, 12.495. E, bom, então as informações estão lá, né? Não vou ficar falando tudo aqui. Quem quiser mesmo, dá uma olhada, se inscreva, porque vai ser um curso bem bacana da World Rugby Exatamente. para a nossa comunidade. Lembrando, todos os jogos do Super 12, do torneio de acesso, do BR15, está tudo no nosso YouTube, pessoal, assistir, conferir por lá. Baby, ficamos por aqui então. Semana que vem mais assunto. Não aquece aí para mais jogo, descobras para mais jogo também das 0 às 15, né? Perfeito, é isso, pessoal. Galera, até mais. Obrigada. Eu